algo pra contar pra vocês. Ok, minha namorada engravidou. Não há nada de incomum nisso, certo? Mas o fato é que eu tenho 16 anos. Então, uhul! Eu não me lembro quando conheci a Jasmine, porque eu era apenas um bebê. Seus pais eram nossos vizinhos, então, como minha mãe costumava dizer, Jasmine e eu nos conhecemos desde que usávamos fraldas. Nós crescemos lado a lado. Quando éramos crianças, literalmente fazíamos tudo juntos. Então, até os 16 anos éramos melhores amigos. Mas aí, estraguei tudo. Não de propósito. Eu estava crescendo e me tornando um homem, você sabe. Sim, então eu disse para a Jasmine que queria ser mais do que apenas amigo dela. E claro, ela deu aquela desculpa padrão, que não queria estragar nossa amizade e todo esse tipo de coisa que as garotas costumam dizer. Então fiquei na zona da amizade. Ou melhor, nós estávamos nessa zona há 16 anos. Tudo bem, eu poderia ter lidado com isso. Teria sofrido um pouco e meus sentimentos teriam sumido. Mas depois descobri que ela tinha começado a namorar um cara da escola, Mike. Mike assustador, da aula de teatro. Ele parece mais um pavão do que um homem. E ela preferiu namorar com ele do que comigo? Peraí, todo mundo sabe que o Mike já namorou metade das garotas da escola. Como a Jasmine chegou a concordar em sair com ele? Eu fiquei muito bravo. Tentei dizer que ele só queria usá-la, mas ela não me ouviu. E depois de alguns meses, aconteceu. Eu a vi perto da escola, chorando. Você nem precisa ser detetive para descobrir o que aconteceu. Então, eu fui até ela e a abracei sem dizer uma palavra. Eu a levei para casa e ela me contou tudo. Como eu esperava, o Mike tinha terminado o namoro. Para ser honesto, eu tive que me segurar para não dizer. Eu avisei. E, graças a Deus, eu não disse. Ela parecia tão grata pela minha compaixão que, quando nos despedimos, ela olhou dentro dos meus olhos e me beijou. Ah, cara, eu sonhava com esse momento e agora estava acontecendo. Foi assim que começamos a namorar. Ah, e esses foram os momentos mais felizes da minha vida. Passamos nossos dias e noites juntos e eu não queria deixá-la nem por um segundo. Por 3 semanas, eu apenas reluzia de felicidade, até que em uma manhã, alguém bateu na minha porta. Eram a Jasmine e seus pais. Eles entraram e nos chocaram com algumas novidades. A Jasmine estava grávida. Uau! Eu simplesmente congelei. Sentei no meio, em transe, e não consegui nem ouvir tudo o que nossos pais estavam dizendo naquele momento. Tudo o que pude fazer foi olhar nos olhos da Jasmine e ver sua empatia. Ela mal conseguia conter as lágrimas. Mas em algum momento ela se levantou, interrompeu a todos e disse: "Eu vou ter o bebê." Nossos pais ficaram em silêncio por um segundo. Então me levantei e disse: "Tenho idade suficiente para assumir a responsabilidade e prometo fazer tudo o que puder para cuidar da Jasmine e do bebê." Claro, essas palavras não significavam nada para eles. Aos olhos deles, eu era apenas um garoto de 16 anos que fez algo ruim. Depois disso, tivemos muitas conversas e discussões, mas a decisão final foi que eu me tornaria pai. Eu entendi que, acima de tudo, precisávamos de dinheiro, então comecei a procurar trabalho. Infelizmente, as pessoas da minha idade só podem ganhar dinheiro entregando pizza ou trabalhando em restaurantes de fast food. Mas eu precisava de emprego. Então, eu trabalhava como mensageiro até a noite, depois na fritadeira do McDonald's. Sim, foi muito difícil, mas na minha cabeça sempre tinha um pensamento que me empurrava para frente. Logo terei um filho. E isso me deu forças para trabalhar 24 horas por dia. A Jasmine também estava tendo dificuldades. Ela estava grávida aos 16 anos, então todos ao seu redor a estavam julgando, até os pais dela. Eles nunca aceitaram totalmente que teríamos um bebê, e principalmente a estavam apenas culpando pelo erro. Por outro lado, meus pais nos apoiaram e até me disseram que poderíamos morar com eles e transformar um dos quartos para ser o do bebê. Esse apoio foi mais do que necessário, e eu fui muito grato a eles. As coisas estavam melhorando. Eu tinha me acostumado ao trabalho pesado e comecei a tirar um tempo para ficar com a Jasmine. Mas ela estava muito chateada o tempo todo. Algo a preocupava mais do que seus pais, e ela não queria falar sobre isso. Eu descobri uma maneira que poderia animá-la. Poderia dedicar algumas horas por semana para montar o quartinho do bebê. Pintei as paredes, coloquei um carpete macio, montei o berço e comprei muitos brinquedos. Até pintei animais diferentes nas paredes. Sim, eu sei que eles estão meio mal desenhados, mas fiz de coração, então o quarto ficou muito bom. Eu realmente queria surpreender a Jasmine. Então, tirei o dia de folga e passamos o dia todo juntos. Fomos passear, assistimos a um filme e tivemos um jantar romântico.
Finalmente, ela se animou um pouco e se distraiu do que a estava deixando triste. E agora era a hora da surpresa principal. Fomos para minha casa, fechei os olhos dela e a levei para o quarto do bebê. Quando entramos, eu disse: "Nosso bebê vai crescer aqui", e abri os olhos. Ela olhou para o quarto por um minuto e começou a chorar. No começo eu pensei que eram lágrimas de felicidade, mas não. Ela começou a se desculpar comigo. Eu estava tão confuso. Eu não sabia o que estava acontecendo, e então ela finalmente confessou que eu não era o pai do bebê. Ela contou que Mike a dispensou porque ela disse a ele que estava grávida, e então quase imediatamente começamos a namorar. Ela achou que conseguiria esconder, mas sua consciência a estava matando. Naquele momento, meu mundo desmoronou. Todo o meu trabalho pesado, todas aquelas brigas com meus pais foram culpa do Mike. Eu me senti usado. O bebê que ela estava carregando era dele, e eu estava trabalhando como um louco para lhe proporcionar um bom futuro. Por cerca de uma semana, fiquei completamente fora do ar. Fiquei deitado na cama pensando no nosso relacionamento e no bebê, pensando sobre o que iria fazer. Alguns dos meus pensamentos eram realmente sombrios. Eu ainda estava deprimido, mas algo inesperado aconteceu. No meio da noite, alguém bateu forte na nossa porta. Eram os pais da Jasmine. Eles pareciam apavorados e gritaram que ela estava em trabalho de parto e precisava ser levada para o hospital. Entramos no carro e papai nos levou para o hospital. Dirigimos o mais rápido possível, infringindo todas as regras possíveis. No hospital, a Jasmine foi colocada em uma cama e levada de nós. O problema é que ela estava no 8º mês de gravidez. Então a vida dela e da criança estavam em perigo. Algumas horas depois, eu estava andando pelos corredores, tentando tirar todos os pensamentos horríveis da minha cabeça. Apenas continuei dizendo a mim mesmo que ela iria ficar bem, o bebê iria ficar bem, tudo iria ficar bem. Cerca de 3 horas depois, o médico veio até nós e perguntou quem era o pai. Sem hesitar, eu disse que era eu. Então o médico suspirou e disse: "O bebê está bem, ele é absolutamente saudável. A mãe também está bem, só precisa descansar um pouco agora." Então o doutor nos disse para irmos para casa, dormirmos e voltarmos de manhã. Mas eu não conseguia dormir e ficava pensando: graças a Deus o bebê está bem. De manhã, quando a Jasmine acordou, eles me deixaram entrar no quarto. Eu fui até lá, abracei-a com força e disse: "Tudo bem, vamos ficar bem." Algumas horas depois, a enfermeira nos trouxe o bebê. Naquele momento, eu comecei a chorar de felicidade. Ele era tão pequeno e tão rosa. Eu não conseguia acreditar nos meus olhos. Era como se toda a felicidade do mundo tivesse sido colocada em um bebezinho. Eu acho que é o instinto dos pais, porque senti que faria qualquer coisa para manter aquele bebê seguro. Não importava quem era o pai biológico. Este era nosso filho e nossa família. Eu me tornei pai e tenho orgulho disso. Obrigado por ouvir minha história. A propósito, você notou que este urso de pelúcia apareceu várias vezes? Você